Capítulo 395. Imperador das Trevas? O enforcado, que estava ouvindo casualmente a senhorita Justiça, de repente levantou a cabeça. Seu olhar de repente se tornou afiado e penetrante. Ele acabara de saber que a carta na mão do Senhor Louco era uma das cartas da blasfêmia criadas pelo Imperador Roselli. O nome da carta era Imperador das Trevas. Isso tem a ver com o Senhor Louco? Alger rapidamente olhou para o final da longa mesa de bronze, antes de imediatamente abaixar a cabeça. Se realmente foi feito pelo adorador do Senhor Louco, definitivamente não é uma questão simples. Alger ouviu atentamente as descrições subsequentes da senhorita Justiça Force, que há muito soube disso por Shield e tinha algumas previsões sobre, também deu uma olhada no louco. Ela queria ver a verdade na reação da entidade oculta, mas o louco permaneceu tão calmo como sempre na espessa névoa cinza. Audrey, que também não conseguiu decifrar nada, fez uma pausa e continuou. A vítima é um magnata, Capim. Muitos rumores apontam para ele ser o maior traficante de pessoas em Becklund. O herói bandido Imperador das Trevas se infiltrou em sua vila e roubou sua vida, resgatando muitas garotas inocentes que estavam trancadas em sua masmorra subterrânea. Quando o cadáver de Capim foi descoberto, ele estava coberto com um baralho de cartas de tarô. Seu rosto estava coberto com as cartas, o julgamento e o imperador. Ela não mencionou o cofre porque não o achou importante. Coberto com cartas de tarô? Esse é o símbolo de quando nosso clube de tarô entra em ação? Espere um minuto, um traficante de pessoas? Alger notou nitidamente uma frase. Ele se virou para o final da longa mesa de bronze e perguntou humildemente: Senhor Louco, o Capim tem relação com o desaparecimento dos escravos coloniais? Esta era uma missão que lhe foi atribuída pela Igreja do Senhor das Tempestades, e ele anteriormente tinha como alvo um suspeito chamado Baelen e pediu aos residentes de Becklund, Justiça, a Mágica e o Mundo, para ficarem de olho nele. Como resultado, ao ouvir a palavra traficante de seres humanos, Alger intuitivamente acreditou que tinha algo a ver com o desaparecimento de muitas tribos no continente meridional, e a fuga de muitos escravos de muitas ilhas do Mar Sônia. Ele sentiu que apenas um assunto como esse, que parecia conter alguns segredos, poderia interessar ao Senhor Louco. Claro, não se pode descartar que foi um ato independente do adorador do Senhor Louco. Ele não poderia estar esperando que tudo fosse organizado como uma marionete manipulada. Alger pensou. Capim tem algo a ver com o recente desaparecimento dos escravos coloniais? Pensando bem, essa não é uma possibilidade que possa ser eliminada. Havia 4 Beyonders em sua vila, e isso em si não é normal em primeiro lugar. Mesmo se um magnata como ele contratasse guarda-costas Beyonder, só seria capaz de obter um sequência 7 e 2 sequências 8 ou 9 no máximo. Naquela época, Rahas, junto com seus itens místicos, era equivalente a um especialista de sequência 5. As palavras do enforcado sacudiram os pensamentos de Klein quando ele sentiu que o assunto poderia estar vagamente ligado. No entanto, ele não tinha certeza sobre sua teoria e só podia desconsiderar a pergunta do enforcado. Ele riu e disse: Meu adorador fez algumas pequenas contribuições neste assunto. Como esperado, os olhos de Audrey brilharam enquanto ela se alegrava em seu coração. Como esperado, é a primeira vez que encontro algo relacionado ao clube de tarô na vida real. Force estava meio feliz e meio melancólica. Alger acreditava que as palavras do Senhor Louco eram uma confirmação indireta de sua conjectura. Capim definitivamente não era um simples traficante de pessoas. Caso contrário, não teria feito o adorador de uma existência oculta agir. Portanto, havia uma forte correlação entre o tráfico de pessoas e o desaparecimento dos escravos,
ambos eram questões que não eram simples. Sem esperar que a senhorita Justiça falasse, Klein tocou levemente com o dedo na borda da longa mesa antiga, e acrescentou vagarosamente: ele obteve 2 características de Beyonder com este assunto e deseja vendê-las o mais rápido possível. As 2 características correspondem à sequência 8, xerife, e a outra é sequência 7, interrogador. Xerife, interrogador. Não são aquelas sequências do caminho do árbitro que é controlado pela família Augustus? Apenas membros da família real, nobres antigos e militares poderiam adquiri-las. Capim tinha um deles o apoiando? Não excluindo a possibilidade da família Castia do reino Feina Potter. Alger franziu a testa, sentindo que o desaparecimento dos escravos não era tão simples quanto parecia. Os pensamentos de Audrey eram semelhantes aos dele. Ela nunca pensou que os Beyonders na vila de Capim seriam do caminho do árbitro. É impossível que a facção que controla as fórmulas correspondentes seja conivente com um traficante de pessoas como Capim. Audrey franziu ligeiramente os lábios, perplexa e confusa. Xerife Force, que sabia que sua boa amiga, Shiu, estava economizando para os ingredientes da poção para esta sequência, sentou-se apressadamente e perguntou perplexo: Senhor louco, o que é característica de Beyonder? Isso não é o que eu esperava. Você não deveria me perguntar diretamente quanto é. É isso mesmo, acho que nunca contei à senhorita. Mágica sobre a lei das características de Beyonder, indestrutibilidade e conservação. Klein ficou surpreso por um momento e então começou a considerar seu tom. E naquele momento, Audrey falou em seu nome. Senhor louco, posso responder a pergunta? O pagamento correspondente será pago diretamente a você. Ela e Force eram amigas, e ela se ofereceu por medo de que o senhor louco não compartilhasse esse conhecimento novamente. Sem problemas, Klein sorriu em resposta. A senhorita Justiça sempre consegue se preocupar com as coisas que me incomodam. Ele suspirou de emoção interiormente. Uf! Audrey soltou um suspiro silencioso de alívio e se virou para Force. Ela deliberadamente não usou a pronúncia e o vocabulário único de um nobre para dizer: você quer saber a resposta? O que você está disposta a pagar? Force assentiu sem hesitar. Claro. Ela olhou para a figura envolta em névoa cinza e perguntou respeitosamente: Senhor louco, posso usar outro capítulo do Visões do Mundo Espiritual como pagamento? Ela enfatizou especificamente outro porque sabia que o capítulo que ela daria ao Senhor Mundo seria primeiro sacrificado ao Senhor Louco, e o conhecimento que poderia ser visto a qualquer momento não parecia ter nenhum valor para uma transação. Não era para dizer que ela suspeitava que uma figura poderosa como o Senhor Louco iria espiar. Apenas sentiu que era mais sincero mudar o capítulo. Às vezes, uma figura poderosa só se preocupa com sua atitude. Force leu essas coisas em muitos romances. Recostando-se na cadeira, Klein respondeu em tom despreocupado: Claro. Obrigada, Senhor Louco. Force disse, incapaz de suprimir o sorriso. Ela instintivamente acreditou que havia entrado em contato com certo conhecimento secreto de alto nível. Audrey ficou completamente aliviada ao sorrir levemente. No mundo Beyonder, existe uma lei. Lembre-se, é uma lei. Em caminhos semelhantes, as características de Beyonder são conservadas, nunca reduzindo ou aumentando. Ele apenas se moverá de uma entidade para outra, mudando de uma forma para outra. Portanto, após a morte de um Beyonder, suas características serão separadas e se tornarão equivalentes ao ingrediente principal de uma poção. Além dos restos mortais dos descontrolados. Existem muitos problemas latentes com eles, então só podem ser transformados em itens.
Após a morte de um Beyonder, suas características serão separadas e passarão a ser equivalentes ao ingrediente principal de uma poção. Agora, foi como se um raio passasse pela mente de Force, permitindo que ela entendesse muitas coisas. Acontece que os restos mortais que a senhora Aulisa me deixou eram sua característica de Beyonder. Acontece que aos olhos dos outros, todo Beyonder é equivalente a ingredientes ambulantes. Isso é realmente sombrio. Force cerrou os punhos com força, sentindo que o mundo Beyonder era essencialmente cheio de loucura. No entanto, ela não se sentia enojada pelo fato de ter se tornado uma Beyonder porque havia consumido as características de Beyonder deixadas pela senhora Aulisa. Em vez disso, deu-lhe uma leve sensação aconchegante. Depois de perder a mãe, antes de conhecer Shio, Dona Aulisa foi a pessoa que melhor a tratou. Para Force, foi uma experiência triste, mas calorosa, herdar os restos mortais da senhora Aulisa e ficar com ela para sempre. Então esse é o caso. A lei das características de Beyonder: indestrutibilidade e conservação. Isso significa que a característica deixada por um Beyonder xerife é equivalente a todos os ingredientes principais? Force fez uma pergunta adicional para verificar seus pensamentos. Sim, Audrey também pensou em Shio. Force imediatamente se levantou e se curvou para a misteriosa existência que estava olhando para tudo. Senhor louco, você pode fazer com que seu adorador reserve a característica de Beyonder correspondente do xerife? Desejo comprá-la, mas estou temporariamente sem dinheiro. Por favor, me dê mais uma semana, tudo bem? Claro. Klein assumiu uma atitude como se não se importasse. Force deu um suspiro de alívio e rapidamente perguntou: quanto seu adorador deseja receber em libras de ouro? O preço de um ingrediente correspondente de uma sequência 8 é de cerca de 300 libras. Klein sorriu. 600 libras. Depois de dizer o preço, ele imediatamente mudou de assunto, mostrando que não se importava com uma característica de Beyonder de sequência 8. Ele olhou em volta e conjurou alguns pergaminhos de pele de cabra. Este é o significado de uma parte dos símbolos secretos de Roselle. É considerado conhecimento gratuito, tornando mais fácil para vocês coletarem as páginas do diário no futuro. As informações incluíam números e datas. A razão pela qual Klein ensinou aos membros do clube de tarô essa informação foi que ele temia que eles acabassem comprando falsificações. Com o conhecimento das datas, eles serão capazes de eliminar a maioria das falsificações. Klein riu por dentro. Audrey e os outros ficaram agradavelmente surpresos, nunca esperando obter tal conhecimento. Embora já tivessem descoberto que os símbolos secretos na pele de cabra eram os mais simples, todos acreditavam que era um bom começo. Com uma primeira vez, haveria uma segunda vez e uma terceira vez. Após uma breve conversa, Klein disse em tom gentil: vamos encerrar a reunião de hoje aqui. Por sua vontade, Audrey, Alger e os outros se levantaram ao mesmo tempo e se curvaram. Os raios de luz carmesim se dissiparam e o antigo palácio acima da névoa cinza voltou à sua antiga tranquilidade. Apenas Klein ficou sentado sozinho na cadeira de espaldar alto pertencente ao louco. Ponto.